No espírito incomparável de amizade, tesouro perdido, infância e muitas emoções, surgia um clássico que tornou-se inesquecível e que, a cada ano, ele vai também conquistando novos fãs. No nosso quadro de hoje, vamos mergulhar numa nostalgia fantástica, até porque esse filme está completando 40 anos de existência. E o nosso filme em questão é, nesse nosso quadro, um filme chamado Os Goonies. Depois da vinheta, a gente vai falar um pouco sobre ele. Não quebrou nadinha! Olha, não quebrou! Ai, meu Deus! A parte preferida da minha mãe! Ai, meu Deus! Se não fosse ela, você não estaria aqui. Cala a boca, bocão! Olá, amantes da sétima arte cinéfilos de plantão, tudo bem por aí? Por aqui tá tudo muito certo. Edson Santos de volta aqui no nosso canal com mais um vídeo. E desta feita, os saudosistas de plantão vão estar com o coração batendo a mil. Quem tem mais de 40 anos, assim como eu, sem dúvida alguma deverá lembrar desta nostálgica viagem gostosa, tá? Até porque na batuta deste grande filme que é Os Goonies, no nosso quadro um filme chamado Os Goonies, ele conta com 3 grandes monstros sagrados da cinematografia, né? A gente tem aí a direção do Richard Donner, o mesmo diretor que dirigiu Superman, o filme. A gente tem aí também um roteiro escrito pelo Chris Columbus, que é baseado numa história de quem? Steven Spielberg. Então, a união desses 3 grandes monstros do cinema só poderia resultar nesta fantástica aventura adolescente chamada Os Goonies. Mas afinal, sobre o que gira essa história fantástica dos Goonies? Vamos então saber um pouco do que é a trama, tá? O filme acompanha um grupo de amigos de uma pequena cidade de Astoria, no Oregon. Eles se autodenominam os Goonies, que buscam viver aventuras sempre no imaginário coletivo de ambos, de todos eles, tá? O mais interessante é que eles estão prestes a perder suas casas para o projeto imobiliário que vai destruir suas casas e transformar num centro empresarial de grande porte. Eles encontram então um velho mapa do tesouro no sótão de Mickey, interpretado pelo Sean Astin, e decidem seguir as pistas. O que eles encontram é uma jornada cheia de muitas armadilhas, cavernas subterrâneas e os perigosos irmãos Fratelli. E no fim dessa trilha, claro, o lendário navio do pirata Willy Caolho e seu tesouro escondido estão ali para a surpresa deles. Então é uma nostalgia muito gostosa, porque os Goonies fazem parte de um período onde a gente tinha grandes personagens estourando aí, grandes filmes que haviam estourado também, como o Indiana Jones, Caçadores da Arca Perdida. A gente tem também aí outros filmes que vieram trazer essas aventuras muito além da nossa imaginação, tá? Indiana Jones, Caçadores da Arca Perdida. A gente tem também outros filmes que valorizavam muito essa questão da aventura por si só, tá? Então isso fez com que a ideia desse filme viesse à tona. Logicamente que os produtores, os diretores e os próprios roteiristas não acreditaram muito, mas a simplicidade da história, o envolvimento com a criançada, o trabalho que foi feito com relação ao próprio elenco, valorizou muito a questão de ser uma simples história de fantasia, entre aspas, tá? Porque quer queira ou não é uma fantasia, porque as crianças invadem, vão para um mundo de suspense, de aventura, de ação e de muita comédia, para poder se envolver na caça desse tesouro mirabolante e fantástico. Então é uma fantasia com toda certeza. Além de que o próprio filme trabalha essa questão das diferenças, da amizade sincera, da inocência da pré-adolescência e da adolescência também, vivido por muitos desses atores que fazem parte do elenco. Pois é. Um de vocês já ouviu falar de Detroit? Não. Claro! Foi lá que começou o rap. E também tem a mais alta taxa de homicídios do E país. é pra lá que nós vamos nos mudar quando perdermos nossa casa amanhã. Você nem fala isso porque não vai acontecer. O meu pai dá um jeito. Ah, mas é claro que vai dar um jeito. Se ele receber 300 salários adiantados até amanhã. Você está enganado, Brand. Isso não vai acontecer. O mais interessante é que os Goonies literalmente lançou aí uma quantidade grande de atores que se tornariam lendas, futuros grandes artistas, e a gente vai falar um pouco sobre esses atores que fazem parte do grupo Os Goonies. A gente tem no elenco nomes como
Sean Astin, que faz o papel do Mickey, que depois brilhou no filme O Senhor dos Anéis, né, em toda a trilogia do Senhor dos Anéis. Temos o Josh Brolin, que faz o Grant, e que se tornaria o poderoso Thanos do universo da Marvel. Corey Feldman faz o papel do Bocão, que já é conhecido por outros sucessos adolescentes dos anos 80. Ki Huy Kwan, que faz Dado, que voltou aos holofotes com Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo e venceu o Oscar por sua atuação. Lembrando que ele é o japonesinho que faz aquelas invenções muito malucas. Jeff Cohen, que faz o Chuck Gordinho, que trocou a atuação pela advocacia e hoje é lembrado com carinho pelo público. Vale salientar também que existe uma espécie de... Como é que eu posso me expressar? Existe uma espécie de mistério, né? Há uma nuvem de lendas que envolvem a questão da produção do próprio filme em si, bem como também os bastidores, onde muitas coisas, entre aspas, aconteceram. Entre elas, a gente pode citar também o navio pirata que foi usado nas filmagens. Ele foi construído literalmente, sim, em tamanho real. E o mais interessante é que o elenco não viu o set antes da cena final, que é quando eles descobrem o navio e vão... tem aquela discussão, aquela perseguição com relação aos irmãos Farrelly. E aí o que acontece? Eles ficaram muito super, hiper, mega surpresos. E era essa a intenção da produção. Pegar exatamente o momento da surpresa, que fosse algo bem natural para aquelas crianças, onde eles pudessem expressar a natureza de caramba, olha só que navio fantástico, navio gigantesco. Essa era uma das questões que fizeram com que segurassem a surpresa de mostrar para eles um navio de verdade, em tamanho real. Steven Spielberg supervisionou de perto toda essa produção. Várias ideias malucas vieram dele. E o detalhe, né, como nós falamos também, o Spielberg, ele teve o lampejo de escrever esse roteiro, teve o lampejo de criar essa ideia, passou isso nas mãos do próprio Chris Columbus, que em seguida conversou com o Richard Donner e os três, né, as três cabeças se uniram. Olha, vamos fazer assim, vamos fazer a tal. Spielberg, que já vinha da produção do próprio Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, então ele já tinha uma certa experiência em termos de aventura e muita coisa que foi feita no filme de exagero até para as crianças partiu da mente insana, se a gente pode expressar assim, do Steven Spielberg. Mas é muito alto, mano. Eu não consigo. Bem, eu não posso. Idiotas! Cuidado. Cuidado! Tudo bem. Só para se ter uma ideia, tem uma cena que foi deletada, que é uma cena que envolve um povo, onde eles têm uma briga com um povo gigante que envolve o navio. Essa cena foi deletada, mas ela está na versão que foi lançada em VHS. Não se sabe se isso está disponível no YouTube. Se tiver, depois vocês vão procurar, que a cena é bem interessante, tá? Outra questão também é a dança da barriga, né? Quando eles dão aquela barrigada, também foi uma cena literalmente improvisada que veio da mente brilhante do Steven Spielberg para que isso pudesse vir à tona e preencher de uma forma bem humorística a situação em si. Apesar de ser uma situação delicada, né? Existe uma briga, uma confusão, e de repente começa a brincar com relação à barriga. E nesse momento a gente vê aí toda a genialidade, toda a simplicidade que o Steven Spielberg se dedicou, né? Nesse roteiro, nessa ideia que ele teve, nesse lampejo de escrever algumas dessas cenas. Então, sempre supervisionado por Steven Spielberg, saía alguma coisa de interessante, saía uma ideia muito inocente, inusitada e ao mesmo tempo arriscada, entre aspas, porque estavam trabalhando com as crianças e era uma festa só. A criançada estava se dedicando muito a essa fase de adolescência e pré-adolescência. Eles têm muita energia, então a entrega foi total por parte do elenco. Espera só um pouquinho. É você de novo? Delegado, ouça, eu estou dizendo a verdade. Eu tô preso no porão dos Fratelli com um cara meio esquisito. Aqui, ó, sorvete. É como da vez que me falou dos 50 terroristas iranianos que assaltaram todas as churrascarias da cidade? Slot, volta aqui! Volta aqui! Espera um pouquinho, tá? Slot, volta aqui!
Os Goonies, o filme por si só, tornou-se, vamos dizer assim, um símbolo da cultura pop, tá? Tem uma frase que sempre dizem que é: os Goonies nunca dizem adeus, ficou marcada e todo mundo sempre utilizava. Hoje seria utilizada como um meme. E isso, de um certo modo, prova que mesmo passado tanto tempo, esse filme continua vivo, continua latente, continua muito presente na nossa memória. Toda vez que eles passam em qualquer momento, seja na sessão da tarde, seja em qualquer outro canal aberto, a gente para assistir, porque vale muito a pena. É um filme muito gostoso. A gente tem ainda a influência que esse filme teve através de filmes, de produções como Stranger Things, como também It, A Coisa. Tem muita pegada em relação aos Goonies, porque retrata adolescentes vivendo situações inusitadas e até mesmo, em alguns momentos, situações perigosas. É isso aí, Dado. Não estrague tudo agora. E prepare-se para um super voo. Ai! Tem que abrir a porta! Frank! A porta de E lembrando, de novo, novamente, outra vez, a frase em conteste, né? Os Goonies nunca dizem adeus, permanece no nosso imaginário coletivo. Olha, é um filme que marcou época. Andaram falando aí na questão de um remake, falaram também na questão de uma continuação. Eu preferiria que não mexessem numa obra que já está no limbo, que já está caracterizada, que já está num panteão, está num patamar muito alto de qualidade cinematográfica. Então, esses filmes que marcam um momento do próprio cinema. Os anos 80 foi um período muito rico em todos os sentidos, culturalmente falando, música, cinema, teatro. Houve uma explosão nesse período dos anos 80 e que impressionou toda uma população, toda a humanidade, vamos dizer assim. Nos 4 cantos do mundo, os anos 80 trouxeram essa qualidade de produção. E os Goonies estavam sendo registrados como sendo esse filme que marcou esse período, que marcou essa época até pela sua própria jovialidade. O filme não ganhou grandes prêmios, mas ganhou e conquistou o coração de uma legião de fãs que hoje, se você rever o filme, ele não envelheceu. Ele continua tão atual como nunca. Por quê? Porque tem criança, porque tem aventura, porque tem um bom roteiro, uma boa direção, um filme muito bem escrito para o nosso deleite. Eu quero que você conte tudinho pra gente. Tudinho. Tudinho. Tá bom, tudinho, eu falo. Na 3ª série eu colei na prova de história. E na 4ª série eu roubei a peruca do meu tio e colei na cara quando fiz o papel de Moisés na peça da minha escola. E na 5ª série eu empurrei minha irmã pela escada e coloquei a culpa todinha no cachorro. Olha, se você nasceu entre os anos 80 e os anos 90 ou até mesmo antes disso, sem sombra de dúvida, os Goonies está no seu coração. Um filme que reúne amizade, fortalecimento de amizade, superação de dificuldades. Um filme que brinca até mesmo com a questão do bullying, tá? Ele traz esse tema à tona de uma forma muito simples. Então, se você vivenciou toda essa experiência, com toda certeza, os Goonies faz parte da sua vida, na sua consciência, no seu coração, na sua alma, porque é um filme que supera as barreiras do insuperável. É um filme divertido, alegre, colorido e que tem um elenco que foi muito bem dirigido, um elenco inesquecível, personagens inesquecíveis, cenas que impactam muito e que são muito divertidas de ver e de rever. Então, vida longa aos Goonies. E só para fechar, os Goonies não envelhecem, eles viram lendas, exatamente. Bem, você gosta dos Goonies? Deixa aqui embaixo o teu comentário, tá? Fala pra gente aqui o que é que você achou do filme. São 40 anos que esse filme tem. E você já reviu esse filme esse ano? Já conseguiu assistir novamente os Goonies nesses seus 40 anos? Ainda não? Pretende reassistir? Qual cena que você mais gosta? Qual personagem que mais marcou você? E não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações. Deixa o teu like, o teu joinha, o teu comentário. Isso ajuda muito o nosso trabalho. E principalmente divulga esse vídeo para pessoas que curtem como você os Goonies e filmes que marcaram a época. Combinado então? Vou ficando por aqui. Tô saltando fora, mas a gente se encontra com toda certeza no próximo vídeo. Para todo mundo, forte abraço. Bye bye. Eu sou Long e Auf Wiedersehen para você. Obrigado, gente.